Ô Garrafa, o nosso entrevistado já está aí? Já sim, Atena. Bom, o doutor Roberson Pozobon, procurador da República, integrante da Força Tarefa da Lava Jato desde o início. Em primeiro lugar, é um prazer falar com o senhor, um bom dia ao senhor. Eu sempre defendi a Lava Jato. Eu acho que essa história de dizer que a polícia está errada ou que as ações da polícia são erradas ou da justiça são erradas para prender bandido e querer prender o policial ou então querer colocar na cadeia o agente da justiça é uma inversão de valores total. Essa é a minha ideia. Eu não sei qual é a do senhor. Bom dia, obrigado por nos atender. Caiu a ligação? Então não começamos bem. Eu não sei se o doutor Roberson ouviu, acho que não, mas eu estava discorrendo uma coisa óbvia, né? Que nem quando um dia o cara me perguntou assim, por que você defende a polícia? Eu falei, você quer que eu defenda quem? O bandido, pô? Eu não posso defender o bandido, eu tenho que defender o agente da lei, né? Então você dizer que a Lava Jato exagerou, que a Lava Jato passou do ponto, você dizer que o agente ou policial ou de justiça que tentou colocar bandidos que lesaram o país na cadeia, roubaram dinheiro público, que hoje está fazendo uma falta terrível, 51 milhões lá do Gedel, mais alguns milhões do Cabral, outros milhões, hoje viriam muito bem para ajudar essas pessoas que estão morrendo de fome. Então essa inversão de deixar o Coringa na rua e prender o Batman, eu acho que não está certa. Dizem que a Lava Jato exagerou em alguns pontos. Eu não sei. Eu acho que quem exagera é quem rouba do jeito que rouba. Essa é a minha visão. Tá? E se houve alguns excessos, as pessoas que cometeram excesso que paguem sozinhas. Mas não as corporações que englobam justiça contra o ladrão e polícia contra o ladrão. Se alguém teve excesso, que pague sozinho. Mas não se criticar a operação como um todo. Bom dia ao senhor, é um prazer falar com o senhor. Como está? Bom dia, Datena. Um prazer é meu. Agradeço pela oportunidade, peço desculpas que acabou caindo. Eu não peguei o início da sua fala, mas depois eu consegui me inteirar. Um bom dia a todos os ouvintes e telespectadores aí também. O que o senhor acha dessa posição que eu coloquei? Datena, eu acho que vai ser difícil a gente fazer por Skype. Acho que é melhor o velho e bom Grambel. Eu não sei se está estabilizada. Vamos tentar mais uma vez. Consegue me ouvir agora? Vamos tentar. Senão a gente usa o que o Grambel inventou lá atrás e que dá certo. Perfeito. Velho e bom telefone. Mas pois não, o senhor ia falando. Isso, o que aconteceu nesses 6 anos de Lava Jato foi, na verdade, uma novidade para muitas pessoas que estavam acostumadas a ocupar pontos estratégicos no poder político, econômico e, mediante essas posições, roubar e roubar muito. Então, a Lava Jato, ela quebrou um histórico longo de impunidade de crimes de colarinho branco no Brasil, né? E, nessa condição, ela passou a incomodar muita gente, mas incomodar muita gente. Vamos ligar para o telefone, Garrafa, porque é importante a imagem, porque hoje o rádio tem imagem também. Claro que a gente agradece a nossa audiência no tubo, mas tem muita gente que está ouvindo o rádio e não precisa de imagem. Tá? Então acho que se não dá por Skype, a gente faz por telefone. Mas o que nós estamos ouvindo aí é mais ou menos aquilo que eu penso mesmo. E o que disse o Dr. Roberson é verdade. Muita gente roubava e muito e ficava numa boa. Tanto que o roubar mais faz virou uma chacota. Né? Rouba mais faz e tal. Que é daquele cara que eu não quero falar o nome dele. Mas não é isso, Agostinho. Mais ou menos isso. Né? Quando tiver pronto o telefone, você me avisa, Garrafa. Hein, Guto? É isso, exatamente isso. Aliás, a gente está vivendo agora, hoje, a gente está esperando que a justiça cumpra o que foi decidido, né?
como chama ele, meu Deus do céu? Esqueci o nome dele, do assessor. Queiroz? O Queiroz. Olha só. O Queiroz e a mulher dele que aproveitaram esses dias Você aí. esqueceu do Queiroz, Agostinho? Não, espero que a justiça não esqueça do Queiroz. Não esqueceu. Mandaram ele voltar pra cadeia. Eu esqueci é uma lástima. Se a mulher dele não sumir de novo, ela vai pra cadeia. Agora porque ela vai. Não, porque ela apareceu para cuidar dele, não é isso? Foi para cuidar dele. Se ele tá na cadeia... O amor é lindo, então, né? O amor é lindo. E... Bom, mas voltou o doutor Robertson, você pode terminar aí. Não, é só isso. Então a gente tem ainda esses momentos de voltar a um passado que a gente não quer que volte, né? De pessoas que flagrantemente cometeram desvio e que aproveitam das benesses só na liberdade. E se houve algum excesso, o agente que cometeu o excesso que pague pelo excesso, não a operação, porque operação, a ideia é você botar bandido na cadeia. E não tem bandido pior, eu acho que pior do que o PCC, lavagem de dinheiro e daí por diante, é o cara que rouba o dinheiro público de um país de gente pobre. Aí é pior ainda. Sabe, devia dar... Sabe que eu não botava nem na cadeia? Eu tirava todo o dinheiro que o cara tinha, todo o dinheiro, porque não dá para saber o que é legal, o que é ilegal. É difícil você saber o que é legal, o que é ilegal. Deixava o cara pelado e com a mão no bolso no meio da rua. Pode ir embora. Mas tomava todo o dinheiro dele, porque o que o corrupto gosta? É de grana. Não é? Você tomando o dinheiro dele já tá bom. E tira a empresa, tira tudo. Eu sempre fui favorável a isso. Ah, mas quebraram muita empresa. Por que não fizeram um leilão das empresas com muito ótimos, muito bons empresários que o Brasil tem? Porque o Brasil tem bons empresários, honestos empresários que eram lesados por essa cadeia de corruptores e corruptos. É que só se pegava o corrupto. Então você pegava um cara só. Você prendendo o corruptor, que era o dono da bagaça, você pegou um monte de gente. Né? É como você acender um interruptor aí. Pega um interruptor com várias luzes para acender. Se você pegar o interruptor, você vai ver as luzes acendendo tudo quanto é lugar. Foi isso que aconteceu. Né? Prendia um montão de gente. E como disse o doutor Robertson, o Brasil não estava acostumado com isso, não é, doutor? Exatamente, Datena. Justamente por não estar acostumado com isso, no primeiro momento, lá em 2014, teve a 7ª fase da Operação Lava Jato, chamada Juízo Final. Na verdade, estava apenas começando, né? E naquela fase foram presos alguns dos maiores empresários do país que estavam praticando corrupção naquele momento, né? Diretores da Petrobras, por aí vai. E aí, num primeiro momento, o pessoal não sabia, não estava acostumado em ser levado à responsabilização, não estava acostumado com as provas mais do que evidentes dos crimes que eles praticavam. E aí, desde aquele momento, eles começaram a construir inverdades, né? Falar que a Lava Jato cometia excesso, que prendia para colaborar, que... Enfim, uma série de impropérios, assim, uma série de mentiras que foram ano após ano sendo desconstruídas e sendo apreciadas e desconstruídas pelos tribunais. Então, esse discurso de excessos da Lava Jato é muito mais vontade de atacar a operação de alguns investigados aí, poderosos, que não conseguem enfrentar os fatos, do que verdade. A Lava Jato ela tem milhares de casos e todos esses casos são submetidos a 4 instâncias do judiciário para serem apreciados. E 99% dos casos da Lava Jato, as decisões são confirmadas, as condenações são confirmadas, nenhuma dessas alegações de excessos da Lava Jato prosperou. E aí, hoje, o que eles estão tentando fazer? Juntar um monte de alegação que não tem respaldo nos fatos para falar, foram representadas, Deltan foi representado 20 vezes, 30 vezes, veja só. Mas representado e a representação não prosperou porque não tinha realidade, não era verdade. Isso não pode ser levado em consideração. Então, algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, Datena, que a população precisa ficar atenta, é que hoje, por exemplo, por ser justamente o coordenador da Operação Lava Jato, alguns dos réus aí poderosos, investigados, seus entusiastas, pintaram um alvo nas costas do Deltan e querem derrubar ele a todo custo, mesmo sem prova, mesmo sem indicativo de que ele tenha desviado uma vírgula sequer do cumprimento da lei. O que Deltan faz é aplicar a lei, coordenar uma operação que acabou com um histórico de impunidade, pelo menos em alguns casos mostrou que é possível sim punir grandes corruptos no Brasil, já devolveu bilhões e bilhões para os cofres públicos e ainda tem muito trabalho por fazer. Então,
atacar o Deltan, como hoje estão falando em retirar compulsoriamente o Deltan da Lava Jato, isso seria um absurdo. Um absurdo não só para o Deltan, um absurdo não só para a Lava Jato, um absurdo para o Ministério Público e para a sociedade brasileira. O Ministério Público precisa ter inamovibilidade, garantia de independência e não pode ser atacado por quem quer que seja, sobretudo por poderosos. Porque se isso acontecer, ninguém mais processa a corrupção no Brasil, pelo menos a corrupção do grande corruptor, do grande corrompido. As ações do Procurador-Geral da República parecem caminhar nessa direção em relação ao Deltan? Olha, eu tenho muita dificuldade de imaginar que o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público brasileiro, com todas as grandes responsabilidades que ele tem, que ele queira atacar a operação ou atacar a Deltan. Eu imagino assim, que talvez ele tenha sido levado a um raciocínio por advogados de defesa, que vão lá e apresentam uma versão lateral dos fatos, ou enfim, eu tenho certeza que se ele tiver a possibilidade de nos ouvir, que nós possamos explicar toda a base de dados, o funcionamento de uma grande operação, mostrar para ele que a gente simplesmente segue a lei, ele vai ter plena consciência e certeza de que a Operação Lava Jato é uma operação que produz resultados estritamente nos termos da lei. As alegações do senhor procurador é que a Lava Jato ela funciona quase que dentro dela mesma, né? Que não compartilha informações com o Ministério Público Federal. Como é que o senhor analisa isso? Essa talvez seja uma das incompreensões, Atena. Eu posso dizer com segurança, porque trabalho na Lava Jato em Curitiba desde julho de 2014, não foi uma, nem duas, nem 10, nem 50, foram centenas de vezes em que fomos demandados por compartilhamento de provas e não só compartilhamos, como nos empenhamos lá para garimpar na base de dados as melhores evidências para compartilhar. A gente compartilhou prova com a polícia, com polícias civis, com Polícia Federal, com a própria PGR, com o Tribunal de Contas da União, com tribunais de contas dos estados, advocacias públicas, com a CGU, com a AGU, e com base nas provas que foram compartilhadas pela Lava Jato, dezenas de medidas foram tomadas que viabilizaram recuperação de dinheiro dos cofres públicos e, inclusive, ações penais lá no Supremo, em frente a parlamentares federais. Então, nunca negamos um pedido de compartilhamento, mas, logicamente, pedidos de compartilhamento são feitos sobre provas específicas e processos específicos. Ninguém nunca nos chegou e falou assim, me dá toda a sua base de dados. Por que não se fala isso? Porque existe um trâmite para compartilhar provas que depende da observância de algumas regras jurídicas. Então, uma dessas regras jurídicas diz o seguinte, olha, se você obteve uma determinada prova, por exemplo, por meio de uma busca e apreensão ou de uma quebra telefônica, e essa prova dependeu para ser objetida de uma ordem judicial, você só pode compartilhar essa prova com uma outra pessoa se aquele juiz que deferiu a produção da prova também autorize o compartilhamento. E foi simplesmente isso que nós colocamos como uma necessidade para o compartilhamento. Não há problema nenhum da Lava Jato compartilhar, como ela vem fazendo, volto a dizer, com várias instituições, desde que a gente observe as formalidades, as necessidades que a lei nos impõe. Se nós compartilhássemos toda a nossa base de dados sem essa autorização judicial, o que ia acontecer, assim, com toda certeza, então logo alguma prova fosse utilizada, a defesa ia falar, foi compartilhada sem autorização judicial, isso é nulo. E todo o trabalho seguinte seria cairia para o ralo. Então, nós estamos aqui para produzir resultados, compartilhar provas, a Lava Jato não é uma caixa preta, muito pelo contrário, nós somos transparentes. Todas as denúncias, sentenças são colocadas lá no site da Lava Jato. Nós prestamos contas anualmente, não só para a PGR, como para corregedorias do próprio Ministério Público, do CNMP, e nunca foi apontado um erro da Lava Jato, né? Um erro estrutural, administrativo, documentos que não estivessem registrados, nada disso. É lógico que, sendo uma operação que está há 6 anos, por vezes, algumas das denúncias não são integralmente aceitas, alguém pode ser absolvido, mas isso faz parte do direito, né? O direito é debate, o direito é argumentação. Mas com toda certeza, no que diz respeito à nossa base de dados, ela é uma base de dados que tem sido compartilhada com várias instituições, e inclusive com a própria PGR, nessa e em gestões anteriores. Olha, o fato de que um povo roubado quer ver o bandido que está roubando, principalmente o bandido poderoso, na cadeia, né? Expôs a Lava Jato e os seus integrantes de uma forma
positiva perante a população. Tanto que a popularidade do ex-juiz Moro é uma coisa assim de impressionar. Ele sempre foi o ministro melhor avaliado dentro do governo Bolsonaro e é um sério candidato à presidência da República. Isso despertou inveja de muita gente do seu ponto de vista? É o tipo da coisa que a gente não mede, Datena, porque assim, é um efeito colateral da aplicação da lei, né? O que a gente busca no dia a dia é simplesmente aplicar a lei a quem quer que seja, né? Temos a atribuição para atuar naquele caso, a gente vai atuar, e se a gente encontrar provas de uma irregularidade, de um crime, a gente vai processar, vai buscar a recuperação do dinheiro desviado. Chama talvez a atenção, essa popularidade ela decorre do fato de que, por uma série de fatores, a Lava Jato conseguiu continuar o seu trabalho por 6 anos e mostrar os seus resultados, né? Porque muitas operações anteriormente elas foram anuladas na raiz pelos próprios réus e investigados, né? Então, um dos fatores preponderantes para que a Lava Jato conseguisse continuar foi o apoio da população brasileira, massivo da população brasileira, que não quer, não aceita a impunidade de poderosos, né? Assim como nós, no Ministério Público, não podemos aceitar a impunidade de poderosos, a população não pode aceitar. Como você bem colocou anteriormente, não existe espaço no Brasil para aquela máxima de que político bom é político que rouba mais faz. Isso não existe. Político bom é político que só defende os interesses da população, que não desvia um centímetro da linha, né? E nós temos que acompanhar isso, fiscalizar e temos que ter as garantias para tanto. Sobretudo a garantia da independência funcional e a garantia da inamovibilidade. Porque a partir do momento em que o Ministério Público independente incomodar réus porque está fazendo o seu trabalho e, nessa medida, passar os seus integrantes a serem retaliados, removidos, punidos por isso, aí acabou o Ministério Público e aí a sociedade fica ao Deus dará. Olha, eu sinto muito que muita gente não gosta do que eu falo e também sinto muito mesmo, porque eu gostaria de ser unanimidade, mas como disse o Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra, né, acima de tudo. Eu falo o que eu penso, eu acho que bandido é bandido, e bandido que rouba dinheiro público, e principalmente de um país que é um país emergente, com tanta desigualdade social, esse tem que ser jogado na cadeia. Essa é a minha opinião. Tá? E repito, se tiver excessos, que os excessos sejam investigados e, se houve excesso, quem cometeu excesso que pague por isso. Você não pode colocar toda uma operação que visa o bem, não é? Em segundo plano, ou acabar com essa operação, para deixar os de sempre roubando como sempre e o país pobre como sempre, porque foi roubado desde as suas origens, desde o seu nascedouro, desde o seu descobrimento. Então não dá. Ou para-se com essa coisa ou realmente o senhor está certo. Eu não sei onde é que nós vamos parar, não sei qual é o fim da história. Mas há decisões judiciais que, mesmo até com um certo contragosto, né, o nosso Supremo esteve ao lado da Lava Jato. Alguns tinham diferenças com o juiz Moro, alguns ministros e tal, mas as decisões sempre foram importantes. Agora, quando você diz que uma delação como a do Palocci não vale nada, não é um indício de que as coisas estão mudando e estão querendo acabar com a Operação Lava Jato? Pois então, Datena, o Supremo Tribunal Federal, ele tomou importantíssimas decisões que fortaleceram a luta anticorrupção no Brasil, né? Eu cito como exemplo uma grande decisão que foi tomada, um precedente do Supremo, foi a restrição do foro privilegiado, né? É um privilégio que não tem espaço, não pode ter espaço em democracia nenhum do mundo. 30 mil pessoas com foro privilegiado. Não faz sentido que o Supremo tenha que julgar centenas, milhares de pessoas sendo uma corte constitucional, né? Essa foi uma ótima decisão. Tomara que o foro privilegiado seja consolidado, a restrição, né, a minimização para pouquíssimas pessoas, talvez só o presidente da República e dos poderes, seja consolidada numa emenda constitucional, né? Foi a promessa aí de muitos congressistas, mas ultimamente esses assuntos aí não estão sendo pautados. Um outro assunto onde o Supremo andou muito bem
foi a prisão sobre a prisão em segunda instância, pelo menos num primeiro momento, né, Datena? Então, por um longo período no Brasil, quem era condenado em primeiro grau e logo depois tinha lá os indícios, as provas, e condenado em segundo grau, lá a pessoa já cumpria a pena. Aí teve um momento em que passou-se a dizer, não, pessoas só podem cumprir pena no Brasil depois de passar pelo juiz, pelo Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal, pelo STJ, pelo STF. O que isso fez? Fez com que réus poderosos, com dinheiro para pagar bons advogados que utilizam todos os recursos da lei, que eles nunca cumprissem pena. Aí o Supremo voltou a falar, não, pessoas condenadas em segunda instância devem cumprir pena. Só que isso não durou muito tempo. Muitos réus, inclusive agentes políticos, ex-agentes políticos, réus poderosos, começaram a ir para a cadeia, porque estavam sendo sentenciados, tinha prova lá da corrupção deles, prova da autoria, eles sendo responsáveis, eles estavam indo para a cadeia. E aí isso gerou uma reapreciação do precedente do Supremo, e o Supremo voltou atrás, falou, não, só pode cumprir pena depois de... não há mais essa possibilidade de cumprir pena depois da confirmação da sentença condenatória pelo tribunal. Então, esse foi um movimento de refluxo, né? Então, retornou um estado que retrocesso não era muito... total. Esse foi um passo erradíssimo, né? Porque em países aí de primeiro mundo, você vê o cara indo para cadeia do primeiro julgamento, havendo provas concretas do primeiro julgamento. Se o cara merecer cadeia, ele vai para cadeia. Só o Brasil observa-se um sistema que é muito mais favorável ao infrator do que a lei e a justiça. A vitória da segunda instância foi uma vitória importantíssima, e o retrocesso dela foi uma derrota que eu não esperava e que acabou acontecendo. Exatamente. Foi e é interessante a gente voltar um pouquinho no tempo e me lembro muito bem que no fim do ano passado tinha um grande número de deputados, de senadores apoiando fortemente a aprovação da prisão em segunda instância pela via do parlamento, né, por lei, por emenda constitucional, ressaltando para os presidentes da Câmara e do Senado a importância de pautar o quanto antes aquele assunto, e houve um compromisso, inclusive, das presidências de priorizar essa tramitação, mas até hoje já passaram aí 8 meses, 9 meses, nada aconteceu. Essa pauta da prisão em segunda instância, ela está ainda lá dormente no Congresso, infelizmente, porque isso... prisão depois de 4 graus de jurisdição é sinônimo de impunidade. Quando não prescrevem os crimes, passam-se décadas e aquele significado da punição que teria, olha, você roubou, você vai preso, você roubou dinheiro público, você vai preso. Isso é muito importante, tem um efeito pedagógico, é só assim que as coisas funcionam. O pior é que com esse objetivo de salvaguardar essas autoridades e pessoas que foram condenadas, os poderosos, como o senhor chama, o pior é que isso atinge todo o sistema, né? Isso vale para traficante, para chefe de crime organizado, vale para todo mundo, né? O que tinha o efeito de punição, e é importante a gente lembrar que quem comete qualquer tipo de crime tem que pagar por ele, né? A gente não está falando só dos caras da Lava Jato, isso beneficiou uma série de pessoas que são criminosos, perigosos aí, que se beneficiaram com essas decisões aí, não? Perfeitamente, Datena. Talvez a partir dos argumentos aí de alguns réus de colarinho branco que estavam ou presos ou prestes a ser presos porque condenados em 2 instâncias, uma série de traficantes, criminosos violentos acabaram alguns foram beneficiados. Mas pode decretar prisão preventiva. Mas uma coisa, outra coisa. Uma coisa é importante que fique claro, eu acho que muitos que não são do ambiente jurídico não têm conhecimento disso, mas não se discute fato no STJ e no STF. Uma vez que uma sentença condenatória tenha sido proferida em primeiro grau pelo juiz e confirmada pelo tribunal, não mais se discute que fulano praticou determinado ato, ou seja, o fato dele ter praticado um crime não é mais discutível. O que se discute nos tribunais superiores, no STJ e no STF, são teses jurídicas. Agora, a pergunta que eu faço aqui
vale a pena você deixar um cara que cometeu crimes gravíssimos em liberdade, enquanto as dezenas, centenas de teses jurídicas dele são discutidas por 11 pessoas no STF, por 33 no STJ? Vale a pena? É isso que é justiça? É isso que é o acertado? Não me parece ser. O princípio básico do direito, um deles, né, é jogado no lixo, porque o crime cometido com apenamento significa que o sujeito está consciente, a sociedade está consciente, que se não andar dentro da lei, vai para a cadeia. Então, esse princípio básico já está jogado no lixo. O outro nós jogamos no lixo há muito tempo, quando a gente lotou as cadeias e deu origem aí ao crime organizado, que é a aplicação da pena pressupõe a recuperação do réu. O nosso sistema penitenciário, além de não recuperar ninguém, fundou um sistema quase que político, de organização político-criminosa dentro das cadeias, né? Tanto que o crime organizado hoje, ontem mesmo numa reportagem apresentada pelo Rodrigo Hidalgo no Jornal da Band, a gente viu como o crime organizado tem lavado dinheiro. Então, fica difícil, dentro dessas perspectivas, você combater desde o crime de colarinho branco com qualquer tipo de crime no Brasil. Aqui você tem a impressão que, pelas decisões tomadas, o crime compensa. Aquela história de sempre colocar a culpa no investigador, do agente judiciário, do agente da Polícia Federal. A culpa é sempre de quem vai prender. Isso é que eu não entendo, sabe? Mas o exagero. Se teve exagero, quem cometeu exagero, que seja investigado e pague por isso. Você não pode colocar em risco toda uma operação que já está em muito risco, com o poder dessas pessoas crescendo cada vez mais, com assuntos desviados por causa da pandemia, porque hoje o foco é a pandemia, muita gente morta, principalmente muita gente morta, e uma economia quebrada, mas os atos que se tem tomado contra a Lava Jato estão enfraquecendo cada vez mais a operação. O senhor acredita que a operação consiga se sustentar ou não? Olha, Datena, no que depender do nosso trabalho, sem dúvida que sim. Há muito trabalho em andamento, trabalhos relevantíssimos, acordos aí que estão sendo negociados, que vão trazer mais uma porção de grandes crimes à tona, mais alguns bilhões recuperados aí para os cofres públicos, mas a gente precisa ter assim, a segurança e a independência para continuarmos trabalhando, né? Hoje, justamente porque funciona a Operação Lava Jato, as forças-tarefas Lava Jato, elas estão sendo alvos de ataque, né? E ataques, ataques muitas vezes assim, lastreados em mentiras lavadas, assim que eu achei, não sei como uma pessoa que representa a Lava Jato com base nessas mentiras, ela não sente vergonha. Se é que ela não sente vergonha, né? Mas, enfim, o fato é que se os trabalhos, principalmente investigações de crimes complexos como corrupção e lavagem de dinheiro, eles demoram tempo, são complexos porque esses criminosos eles contratam verdadeiros profissionais para deixar os seus crimes a descoberto, mas se a gente tiver um pouco de tempo, a segurança, e eu tenho a confiança de que o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público vai nos dar essa segurança para continuar trabalhando, a gente vai trazer, sem dúvida, para a sociedade brasileira muitos resultados, como já vem sendo feito há 6 anos. O quanto, eu não sei se dá para quantificar em termos de dinheiro, mas talvez percentual do dinheiro roubado, o quanto foi roubado durante as operações Lava Jato, durante a Operação Lava Jato, que se apurou de quanto dinheiro público foi roubado e quanto desse dinheiro já foi recuperado? Pois então, é difícil a gente ter um número exato, porque a cada fase nova da Lava Jato que a gente deflagra, às vezes a cada... Mas é exorbitante, né? São quantias exorbitantes. Tem 2 efeitos, né? Isso é interessante até de trazer, assim, para ilustrar. Tem uma coisa que é o corrupto colocar o dinheiro no bolso, né? No bolso eu falo de forma figurada, porque normalmente eles mandam esse dinheiro aí para paraísos fiscais, contas em nome de empresas fictícias no exterior,
constituem empresas que não têm funcionamento real, um monte de laranja e por aí vai, né? Mas tem a parte que é embolsado, né? Então, o funcionário público, seja lá o diretor da estatal ou o agente político que colocou ele no cargo, ele leva lá do empresário uma quantia considerável. No caso da Lava Jato, a gente viu que o padrão era cerca de 1 a 2% dos contratos, e esse dinheiro vai para o bolso dele. O que significa 1 a 2% dos contratos da Petrobras? Lá, vou falar só de uma diretoria da Petrobras, que foi a primeira que a Lava Jato investigou. Eram contratos assim, que chegavam à ordem de 2, 3 bilhões cada um. Então, 1%, isso aí são dezenas de milhões que esses agentes enriqueceram ilicitamente. Esse é um efeito da corrupção. Mas tem um outro efeito que às vezes ele não fica tão claro, que é o seguinte: para que essas propinas estivessem sendo pagas, ou na medida em que elas estavam sendo pagas, os empreiteiros, os empresários, eles recebiam uma série de benefícios. Em vez da Petrobras conseguir contratar uma empresa lá por 1 bilhão para executar a obra, o que era suficiente para pagar o custo da obra e o lucro da empresa, ela pagava 1,5 bilhão, porque aquelas empresas elas estavam mancomunadas, estavam dividindo os lotes da Petrobras. Então, você tem ainda, além disso, o efeito da ausência de concorrência que decorre da corrupção. Os funcionários públicos lá corrompidos, os agentes políticos, sabiam que ninguém estava concorrendo, ninguém estava buscando o melhor preço, mas mesmo assim eles deixavam o esquema continuar porque estavam recebendo propinas em decorrência disso. Então, quando a gente fala em efeitos da corrupção, são efeitos assim que transbordam em muito dinheiro, que já é grande, e vai parar nos bolsos desses agentes corruptos. É o dinheiro que... Desculpa. Não, é isso mesmo. Muita gente bebeu dessa água e quebrou uma das maiores empresas do mundo. Arrebentou com a Petrobras, que era uma das joias da coroa. O dinheiro que foi levado foi... E muita gente bebeu dessa água, não foi um partido só, não. Foi cenário grande da política. Foi terrível isso. O senhor pode continuar, eu só falei porque eu estava ratificando o que o senhor está dizendo. Perfeito, é exatamente isso, Datena. E é interessante o seguinte, isso é muito significativo, eu acho que às vezes as pessoas não percebem, sabe? A Lava Jato, ela não mediu se fulano era do partido A, B ou C, isso é insignificante para nós, tanto faz. O que a gente vê é se é da nossa competência, né, e tem muitos fatos que não são, a gente não pode ficar investigando irregularidades estaduais e outros, não é. Mas é da nossa competência, tem prova do crime, da autoria, a gente processa, né? Então, muitos partidos já foram responsabilizados, agentes políticos de vários partidos, e aí vem, às vezes, aquele discurso, mas vocês não processaram fulano, beltrano, ciclano. Olha, mas a gente não é competente para tudo no Brasil, a gente tem a nossa atribuição definida por lei, né? E só um segundo comentário sobre o que você disse, Datena. É muito interessante como algumas pessoas querem culpar, às vezes, a Lava Jato por, digamos, prejudicar a Petrobras. Isso é um absurdo. Como se... Caiu ali exatamente no momento que ele ia falar. Quem prejudica a Petrobras é quem rouba a Petrobras. Não é? Exatamente isso. É um absurdo. É como, assim, culpar lá um investigador lá que descobriu o ilícito, processou, recuperou o dinheiro tanto quanto possível, o máximo possível, se possível tudo, né? Culpar ele por ter mostrado o grande esquema ilícito que estava acontecendo. Isso, assim, como eu disse, assim, eu fico envergonhado que algumas pessoas defendam isso. Tem gente que diz que a corrupção é uma graxa na economia. Você acredita, Datena? É uma coisa, assim, absurda. Eu acredito, porque eu tenho observado isso ao longo dos 50 anos de jornalismo. E a coisa só começou a mudar, o cara só começou a ficar com medo de roubar, diminuiu um pouco a vontade de roubar, porque continuaram roubando. Mesmo durante a Lava Jato, os caras continuaram roubando. Só que com mais medo de serem pegos e colocados na cadeia. Quando viram gente que nunca pensaram que ia para a cadeia, foi. E, de repente, esses exemplos, com o retrocesso da prisão em segunda instância, esses exemplos que foram dados de uma forma positiva à sociedade estão sendo relegados a um segundo plano. Eu espero que a coisa volte a ser como era antes. Como última pergunta, a gente já falou em PGR aqui, eu tenho que fazer um PCR, tenho que fazer um exame aqui,
que a minha família fez agora, mas como última pergunta, a saída do juiz Moro para o governo do Bolsonaro, né, enfraqueceu a Lava Jato no seu ponto de vista ou não? Eu acho que, assim, o governo Bolsonaro, assim, ele pode, qualquer governo, né, quem ocupa o governo federal, ele pode, não pode, ele deve fortalecer as instituições para o combate à corrupção, né, para que possam coibir esses delitos, conseguir recuperar o dinheiro desviado, né? E isso, naturalmente, passa por dar autonomia e independência para todas as instituições, polícia, Ministério Público, etc. O que a gente acabou vendo é que houve assim, um descasamento assim, entre as promessas que foram feitas ao tempo de campanha pelo presidente Bolsonaro, de fortalecer as instituições, de dar autonomia, enfim, buscar não se afiliar à velha política, aquela prática de troca de cargos para ganhar apoio. Isso acabou não condizendo muito com a prática no momento, né? A gente tem visto vários sinais aí de retorno à velha política, né? Distribuição de cargos em troca de apoio no Congresso. A gente viu o próprio então ministro da Justiça, Sérgio Moro, relatou sobre ingerências na Polícia Federal. Há uma prática, né, que vem de longa data, desde 2002, de nomear o Procurador-Geral da República a partir de uma lista tríplice que é votada mediante a apresentação de propostas e tal. E isso vinha sendo observado há longo tempo e o presidente da República resolveu escolher um PGR fora da lista, de modo que a gente não tinha nem sequer como saber como seria a gestão do atual PGR, porque ele não havia apresentado propostas para a carreira, para a sociedade, né? Então, nos preocupa, né, esses sinais, né? Eu torço para que a gente tenha aí instituições fortalecidas, principalmente num momento tão decisivo como esse, entre o momento onde se decidirá se o nosso futuro ele vai ser mais o futuro do presente, onde grandes corruptos são responsabilizados, onde a corrupção não tem lugar no Brasil, ou se ele vai ser mais o futuro do passado, né, onde a impunidade reinava. Então, muito decorre disso. Olha, doutor Robertson, foi um prazer falar com o senhor. Eu realmente sempre expus o que pensei e o que eu pensei se baseia no simples fato de quem comete roubos deslavados, descabidos, contra uma economia que é uma economia muito frágil, não é? Apesar de ser uma das 10 maiores economias do mundo, a distribuição de renda no Brasil ela é pecaminosa, inaceitável, tá? Para um país do nosso tamanho, mas muito da pobreza do povo se passa pela impunidade de roubo deslavado e descabido de dinheiro público, muitas vezes com aquiescência de agentes do poder. É uma pena. A Lava Jato apareceu para mudar isso e estão querendo acabar realmente com a Lava Jato, do meu ponto de vista, estão fazendo tudo para acabar. Espero que isso não aconteça. Um abraço grande e continue da sua luta. Foi um prazer falar com o senhor. O prazer foi todo meu, Datena. Um ótimo dia aí a você e a todos os ouvintes. Obrigado.